Bom dia. Vou esperar mais um minutinho, tá? Bom dia. Estava aqui divulgando para vocês, tá? A partir da próxima semana, do dia 18 ao dia 21, nós vamos estar com um stand na São Paulo Expo, aqui no começo da rodovia Imigrantes, tá? Na Feira da Indústria da Eletroeletrônica, tá ok? Stand K18. Então, nos nossos e-mails, a gente faz o convite a todos, né? Só escanear pelo QR Code e fazer a inscrição para nos visitar e ver as novidades da feira, né? As feiras presenciais estão retomando depois da pandemia, então é bem interessante. Eu já tive uma feira já, então semana passada o outro teve a FISPAL também, né? Então, estamos retomando aí as ações de divulgação e de marketing, tá ok? E também quero divulgar para vocês a nossa agenda de treinamentos, tá? Então, se iniciou aí com a Áquila em junho, o Felipe, agora eu vou passar para vocês uma apresentação de pressão mecânica, mais voltada a manômetros mecânicos, tá? Uma apresentação assim que não é tão técnica, tá? A gente não tem tempo para estender tecnicamente. Eu acho que no Distribution Day especialista na nossa fábrica, a Juliana Ávila levou esse treinamento um pouco mais a fundo tecnicamente, e eu vou dar noções básicas para vocês de manometria, né, pressão mecânica e aplicações, tá? Os principais modelos que nós fabricamos e comercializamos aqui na Vica do Brasil. Então fica a agenda para vocês, a próxima vai ser a Juliana com acessórios, tá? Depois vem temperatura, mecânica e postos com o João Pesco. Seios diafragma, eu estou aqui novamente, mas vou estar de férias, então o Hugo Silva vai me substituir, provavelmente. Pressão eletrônica com o Samuel, calibração com a Juliana novamente, nível com o Clismo, temperatura elétrica e postos novamente com o Saboia, serviços com o Júlio e elementos primários de vazão com o Gabriel. Então, essa agenda vai até dia 21 de novembro, né? Se iniciou em junho e vai até final de novembro. Contamos com a presença de todos nos nossos treinamentos para divulgar conhecimento sobre os nossos produtos. Ok? Então, 9:01 já, eu vou dar início aqui à minha apresentação. Bom dia a todos, tá? Vocês estão me ouvindo? Tá ok? Podem me dar um alô aí. Thalita? Estão ouvindo bem, Jorge. Estão ouvindo? Estão ouvindo? Oi, Jorge, Okay. desculpa. Tudo certo aqui. Tá bom, então eu vou iniciar aqui. O pessoal vai entrando, tá? São 9:02, eu não vou me atrasar mais. Bom dia a todos, né? Aqui, nosso novo slogan, Smart in Sensing, para todos. Antes era Part of Our Business. Então, sensoriamento inteligente, a Vica indo mudando o seu slogan para o futuro aí da instrumentação, né? Que é a parte de sensoriamento. E a Vica é um grupo forte para o seu sucesso, para o sucesso de todos nós. Eu vou me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Jorge Pudgen, eu sou gerente de vendas regional do Grupo Vica. Eu tenho 35 anos de experiência na indústria de instrumentação e automação, sendo os últimos 26 anos na Vica, tá? Atuando como representante comercial, vendedor técnico e, mais recentemente, como gerente de vendas. Então, nesses 35 anos, atendi todos a gama de empresas, projetos, máquinas, equipamentos, indústria de processos e, recentemente, atuando como desenvolvedor de canal nacional de vendas via distribuição. Eu sou técnico mecânico e formado em marketing e planejamento de vendas. O propósito da Vica do Brasil é contribuir para o progresso da indústria brasileira, fornecendo de maneira sustentável soluções de instrumentação e serviços com alta qualidade, confiabilidade e eficiência. Então, esse é o nosso propósito, tá? Ajudar todos dentro da indústria brasileira a crescer. Vou falar um pouquinho da Vica.
tá? A Vica é uma empresa global, presente em mais de 45 países e com mais de 11 mil funcionários. Então, nossos serviços locais, como aqui no Brasil, tá? São as vendas, consultoria, serviços, soluções, a parte de calibração de pressão e temperatura, e aqui no Brasil nós temos também dimensional, sistema de selos, sondas de temperatura, desenvolvimento e fabricação própria e moderna em todo o mundo, né? Então, a Vica do Brasil é responsável pelo fornecimento de equipamentos para toda a América Latina. A Vica é uma empresa familiar, ela tem mais de 75 anos, tá? Então, foi fundada em 1946 pelo senhor Alexander Viga, passou nas mãos do filho e da sua esposa, e atualmente o nosso CEO é o seu neto, o senhor Alexander Viga. A Vica do Brasil, para quem não teve oportunidade de conhecer, nós ficamos aqui na cidade de Iperó, São Paulo, próximo a Boituva, região de Sorocaba, Tatuí, né, na Castelo Branco. E aqui nós temos cerca de 240 funcionários e fabricamos medidores de pressão e temperatura mecânicos, sistemas de selos, temperatura elétrica, sistemas de medição de nível, elementos primários de vazão. Temos o serviço de calibração e reparos através de nosso centro de serviços, e temos os laboratórios aprovados pelo Inmetro, de pressão, temperatura e dimensional. E ainda esse ano, nós estamos inaugurando o nosso laboratório para gás SF6, né? Verificação de equipamentos que controlam, que verificam a qualidade do gás SF6. A Vica do Brasil mantém as certificações ISO 9001, 14001 e a ISO 17025 através dos laboratórios da Rede Brasileira de Calibração em Inmetro. Vamos lá, aí começando a parte de pressão mecânica, né? Um pouquinho da história, né? Como que por que a gente tem a medição de pressão mecânica, né? Basicamente, quando se teve a invenção da primeira máquina a vapor, né? Então, o trabalho anteriormente era um trabalho manual, né? E começou a ser um trabalho através de máquinas, né? Ou equipamentos a vapor. E o vapor, quando você gera vapor, você gera pressão e temperatura, mas basicamente pressão, e você precisa medir essa pressão, tá? Os medidores de pressão da época eram medidores de pressão para baixas pressões, ou seja, você fazia uma medição de pressão através de coluna de líquido. Até hoje nós temos aí o manômetro de coluna U, né? Então, basicamente, é um tubo de vidro curvado, onde você preenche ele com líquido ou água, e você faz a pressão através de milímetros de coluna d'água, né? Então, imagine você ter pressões, 1 metro de coluna d'água, são 100 milibar, ou 100 gramas, né? Então, você não, teria que ter instrumentos muito, vamos dizer, enormes, grandes, para fazer uma medição aí de 10 bar, né? 5, 6 bar, né? Então, ficaria impossível. Então, teve a invenção do tubo de Bourdon, né? Que foi patenteado pelo um engenheiro francês, o Eugène Bourdon, em 1848. Por isso o nome tubo de Bourdon. O que é um tubo de Bourdon? Desculpe. Primeiro a gente vai falar de unidades de pressão. Então, pressão. Pressão, fórmula de pressão básica é força sobre área, tá? Então, então você tem a pressão basicamente aqui, você fala quilos por centímetro quadrado. Então, quantos quilos força você tem dentro de uma área de centímetros quadrados, né? E a unidade de pressão internacional é a Pascal, tá? Pascal, quilopascal, megapascal. Só que essas unidades são pouco usadas, tá? As unidades mais usadas aqui vamos dizer, aqui no Brasil seria, aqui nós temos uma mistura, né? Quilo por centímetro quadrado, mas temos bar, temos PSI, que é americana, bar europeia, e megapascal, pascal mais usado na Ásia, tá? Então, unidades de pressão, são muitas unidades de pressão, são mais de, posso dizer, acho que mais de 30 unidades de pressão que são usuais, tá? Que você vai encontrar.
Então, para isso, nós, para facilitar a vida de vocês, tá? Nós temos e disponibilizamos para vocês um programinha chamado Multivica, tá? Então, ele está disponível para todos os distribuidores e clientes, tá? A gente pode enviar, é só vocês solicitarem para o seu vendedor interno ou vendedor externo, tá? Que eles podem disponibilizar para vocês, tá? Então, é uma ferramenta de conversão de unidades de pressão e onde você tem também vários outros tipos de conversões, tabela de corrosão, tabela de tubo, densidade, conexões roscas, né? Tabela de grau de proteção e uma tabela de conversão completa aí, com temperatura, pressão, densidade, força, viscosidade, vazão. Então, ela está disponível aí para vocês, tá? Inclusive, tem aqui, ó, legalzinho para vocês aqui também, que vai muito quando o pessoal pede manômetros em tonelada, tá? Manômetros para prensas, tá? Então, aqui uma forma rápida de vocês calcularem a pressão do manômetro, equivalência em toneladas, tá? Então, tem aqui, ó, pistão, tá? Então, é só pedir, quem não tem ainda, peça, está disponível, é muito mais fácil, tá? Vocês fazerem a conversão de unidades. Então, vamos lá. Tipos de pressão, né? Então, o que a gente fabrica aqui? A gente fabrica manômetros. Os manômetros, nós estamos fabricando ele dentro de uma pressão atmosférica, né? Então, você parte do instrumento medindo acima da pressão atmosférica. Então, a gente chama isso de pressão positiva, pressão relativa, tá? Né? Então, acima de uma atmosfera. Por quê? Porque a pressão, ela a partir do zero absoluto, ela tem um vácuo aqui, né? Um vácuo absoluto. Ou seja, ela tem que ter um sistema totalmente evacuado, tá? Então, se vocês virem uma folha de dados, uma solicitação onde você tenha 0 a 10 bar ABS ou apenas uma letra A, corresponde que essa pressão é absoluta, então ela parte do vácuo total. Ela pode estar partindo do zero, mas esse zero é o vácuo, então você tem uma câmara evacuada, tá? Então, o padrão, 99,9% dos instrumentos fabricados e comercializados são instrumentos de pressão relativa, ou seja, acima da pressão atmosférica. Ah, mas eu tenho vácuo, Jorge. Sim. Então, o vácuo é a medição abaixo da pressão atmosférica, tá? E você pode ter manômetros com escala composta, ou seja, menos 1 bar, que é o máximo de vácuo. Nunca já aconteceu, né? As pessoas falam, eu quero um manômetro mecânico de menos 2 bar. Isso não existe, tá? É impossível de você ter isso, né? Então, você tem, ou você parte do zero absoluto, né, onde você já tem o vácuo, então o manômetro vai medir, basicamente, se ele está aberto para a atmosfera, ele tem que estar medindo 1 bar atmosférico, tá? E quando ele tem o vácuo, ele vai para zero, ok? Então entendam isso. Ah, manômetro absoluto. Então você tem que estar com ele marcando uma pressão. Qual é? A pressão atmosférica, ou seja, 1000 milibar, ou seja, 1 bar. Tá? Então, ele vai estar no 1, tá? Então, quando você tem um manômetro, um manovacômetro de pressão relativa, é basicamente quase a mesma coisa, só que ele vai estar marcando o quê? 0 e para baixo menos 1. E aí a pressão positiva para cima. E ainda nós temos a pressão diferencial. O que é a pressão diferencial? Ela mede a diferença entre duas pressões. Então, imagine a entrada de um filtro e a saída de um filtro. Você coloca um instrumento, ele vai trabalhar mais ou menos como um cabo de guerra, né? A pressão que entra, a pressão que sai, e ele vai fazer uma diferença. Ele vai fazer essa diferença e vai te dar apenas o diferencial de pressão. Ou seja, está entrando ali 10 bar de pressão e está saindo 8. Ele está marcando 2 bar. Para que serve isso? Se a pressão for aumentando, quer dizer o quê? Que o filtro está saturando, o filtro está entupindo, né? Então, pode ser a hora deles fazerem a parada e fazer a manutenção, a limpeza ou a troca do filtro, tá ok? Então, esse é o motivo de você ter um instrumento de pressão diferencial. Vamos lá. Aí sim, agora nós vamos falar o que é um tubo Bourdon. O que é um tubo Bourdon? Basicamente, é um tubo de formato circular que foi curvado de forma elíptica, né? Então, vamos lá. Você está vendo aqui esse desenho aqui? Então, ele era um tubo
de forma circular, que foi curvado numa forma elíptica. E quando você tem a pressão, né, quando é inserida a pressão internamente dele, a tendência dele é voltar para o estado original dele, ou seja, na forma circular, tá? Então, ele curvado dessa forma, ele funciona como aquela brincadeira, né, a língua de sogra, né? Então, você tem a pressão inserida dentro do tubo, a tendência é que ele tenha um deslocamento, tá? Então, esse pequeno deslocamento aqui é o que nós vamos usar depois para você mudar o deslocamento axial num deslocamento circular num arco de 270 graus, onde você tem a medição de pressão. Você usa o mesmo Bourdon para medir várias pressões? Não, tá? Tanto a espessura e o diâmetro desse Bourdon, eles mudam de acordo com a pressão a ser medida, tá? Então, um tubo Bourdon em C, que é o mais comum, tá? Ele mede pressões até 60 bar. A partir de 60 bar, esse tubo, né? Ele já é um tubo com uma parede maior, uma espessura maior de parede para resistir a pressões maiores, e ele tem uma curvatura ou helicoidal ou espiral, tá? Então, a espiral é para mais altas pressões, até 6.000 bar, e o helicoidal você vai, acho que até 1.000 bar, 600 bar, acho que até 600 bar, eu acho, mais ou menos assim. Tá? Então, são vários tipos, tá? Espessuras e tipos de tubo, e depois nós vamos ver os materiais, tá? Que são feitos desses tubos, tá legal? Se tiverem pergunta, é só levantar a mão, a Thalita tá olhando aí, ela me interrompe, tá bom? Então, os tipos de elementos sensores, tá? São vários, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês quais são as diferenças, tá? Então, o Bourdon em C, tá? Então, ele começa em 0,6 bar a medição e pode ir até 60 bar, tendo as faixas intermediárias aqui, tá? 0 a 1, 0 a 1,6, 0 a 2,5, 0 a 4, 0 a 6, 0 a 10, tá? Até chegar a 60 bar. O helicoidal e o espiral acima de 60 bar, indo até 6.000 bar de pressão, tá? Então, sempre para alta pressão, tá? Se usa o helicoidal ou espiral. Aí nós temos o elemento sensor diafragma, que mede baixas pressões, 10 milibar, ou seja, 10 gramas até 40 bar. E nós temos o cápsula e o Foley, que vão de 2,5 milibar, ou seja, 2,5 grama, até 0,6 bar ou 600 gramas. Então, vocês percebem que os instrumentos que trabalham com pressões baixas sempre são elementos sensores diferentes, ou diafragma, ou cápsula, ou Foley. O Foley não é fabricado pela Vica, tá? A Vica só fabrica diafragma ou cápsula. O Foley, nosso maior concorrente, fabrica. Qual a desvantagem do Foley, tá? Ele não pode ser usado também tem alguns problemas quando você tem uma cápsula fechada, como o Foley ou cápsula, é a utilização de líquidos, tá? Então, nós temos o diafragma que pode se usar líquidos, tá ok? E outra diferença é custo, tá? Então, um manômetro de cápsula aqui é muito mais, o custo dele é muito menor que um Foley, e o diafragma é um custo maior que um Foley, tá? Mas as aplicações são bem, o diafragma tem aplicações bem maiores do que um Foley, tá bom? Eu queria mostrar para vocês, vocês precisam sempre entender que a Vica tem uma codificação através de numerais, tá? Principalmente sempre para os seus manômetros. Então, vocês vão encontrar em especificações essas codificações, 232, 233.50. E o que significa isso? Isso tem, todo o numeral, ele tem um significado, tá? O principal deles é o primeiro, né? Então, o primeiro numeral, ele dá o tipo de manômetro, o modelo de manômetro especificado, tá? Então, o primeiro numeral. Sempre manômetros utilitários, né? 111, né? 112, 111, né? Sempre é o 111. 131.
Número 2 são manômetros industriais, ou seja, já entra a linha de manômetros petroquímicos, né? 232, 233. 3 são manômetros de calibração, manômetros para laboratórios, manômetros para teste. Então, 312, 332. O 4 é o manômetro de diafragma, né? Que é aquele que eu mostrei para vocês, que é o 4, 432, 433. Os 5 são manômetros de pressão absoluta. Os 6 são os manômetros de cápsula, tá? 7 são os diferenciais. O 8 aqui está fora de linha já, tá ok? E os outros numerais vão descrevendo o item, né? Então, 1 são as partes molhadas, ou seja, as partes que são fabricadas, tanto o soquete, que é o sistema que a gente diz, o soquete, que é a parte que vai estar ligada diretamente com a conexão, quanto o burdon, tá? Os dois têm que ser quase sempre do mesmo material, podem ser de materiais diferentes também, tá? Ou seja, podem ser, vamos dizer, de inox e níquel, cobre-níquel, Monel, né? Mas, basicamente, são sempre do mesmo material, tá? Então, basicamente, sempre liga de cobre para os instrumentos utilitários, aço inox para os instrumentos industriais. E aqui no Brasil, nós temos também a linha de fabricação de instrumentos com internos em Monel, tá? Para aplicações em offshore, aplicações de águas salinas, tá? E a Vica também tem, não fabricado aqui no Brasil, mas na Alemanha, a liga de Hastelloy, tá? Que é uma liga para produtos corrosivos, tá? Terceiro numeral corresponde ao tipo de caixa, ou seja, qual tipo de invólucro. Se ele for 1 ou 2, são caixas sem enchimento de líquido. Se for o 3, é caixa com enchimento. E os outros 2 últimos numerais são os numerais que correspondem ao desenho da caixa, tá? Então, pode ser caixa frente sólida, caixa em plástico, caixa em aço inox, construções em aço inox e construções diferenciadas, tá? Os últimos 3 dígitos é sempre o diâmetro do instrumento, ou seja, 0,40, 40 milímetros, 0,50, 50, 100, 100, 115, 115, que é o diâmetro da caixa, tá bom? Aqui, basicamente, a construção de um manômetro, tá? Então, quais são as partes que correspondem dentro de um manômetro de pressão mecânica, tá? Então, você tem o burdon, logicamente, que é o sistema de medição, mostrador e ponteiro, onde você tem a indicação da pressão, tá? Você tem o invólucro ou caixa, né? O que vai te dar o grau de proteção, se ela é cheio de líquido ou não. A conexão, ou soquete, né, que a gente diz, né, que é uma parte usinada, onde você tem a conexão, tá, e onde você acopla um instrumento à tubulação, né, através de uma chave. Você tem o movimento ou mecanismo, tá, que é a parte que faz a transmissão do deslocamento axial para um deslocamento circular do ponteiro, tá? E você faz a ampliação desse movimento, né? Ele amplia movimento axial, ele transforma num movimento circular de 270 graus do ponteiro. Aqui você tem a biela ou articulação, ou seja, o que liga o tubo burdon ao mecanismo ou movimento, né? Então, essa articulação ela é móvel, né? Por quê? Porque você tem um movimento do burdon ali, tá? E é onde você pode fazer alguns ajustes também, tá? No instrumento. E você tem o end piece. O que é o end piece? Peça final. É basicamente uma tampinha onde você fecha o tubo, né? Porque ela é aberta. Então você fecha ele aqui no soquete e vai fechar ele aqui, né? Com a solda. São as partes onde você tem solda, tá? Mas você vai falar, pô, é a parte mais sensível? Pode ser a parte mais sensível do instrumento, mas também pode ser a parte da curvatura, tá? Então, também queríamos falar para vocês. Às vezes os clientes reclamam, o manômetro chegou quebrado, ponteiro, tal, e o cara dá uma sobrepressão no manômetro, compra um manômetro de 1 bar lá, mete 10 bar, o que vai acontecer? Lembra que eu falei que o tubo, a tendência do tubo
é ele voltar à sua forma original, tá? Então, o que acontece quando tem uma sobrepressão? Esse tubo, ele vai tentar voltar à forma circular, ele vai dobrar aqui, ele vai bater na caixa e ele vai dobrar aqui, tá? Então, facilmente você consegue verificar se um instrumento teve uma sobrepressão, abrindo a tampinha dele aqui, se for um instrumento fechado, né? Ou tentando visualizar o burdão por dentro, se ele está encostado aqui, se ele tem uma deformação. Se ele tiver uma deformação, é uma sobrepressão. Infelizmente, o instrumento foi danificado, perca total, não tem mais jeito, tá bom? E fluido pressão sempre entra aqui pela parte da conexão. Então, algumas dicas aí para você fazer, para você escolher, para usar um instrumento, tá? Então, sempre lembrando, tá, que às vezes o cliente pede para você, fala, eu uso uma pressão de 6 bar, 6 quilos. Você nunca pode vender um instrumento de 7 para ele, ou de 6, tá? Então, você tem sempre que usar pressão de trabalho é uma coisa, e o range do instrumento é outra coisa. Tá? Então, se a pressão de trabalho for 6, você tem que ter um instrumento de no mínimo 10. Tá? Se for 7, no mínimo 10. Ele vai trabalhar no limite dele de 70%. Então, no mínimo 30, no máximo 70. Por que não dá para usar essas faixas? Primeiro, essas faixas são as que têm menor exatidão no instrumento, tá? Melhor exatidão no instrumento está dentro dessa faixa aqui. E segundo, questão de segurança e questão de visualização, tá? O manômetro ele pode ser usado apenas como instrumento de indicação, ou seja, tem ou não tem pressão, ou seja, está verdinho, ou está vermelho, ou está amarelo, alguns clientes pedem assim, como um instrumento real de medição, né, de verificação de pressão e de controle de algum processo, ou como instrumento padrão. Instrumento padrão, ou seja, você vai usar esse instrumento para fazer uma verificação da calibração de outros instrumentos. Logicamente, ele tem que ter maior precisão. Você também tem que escolher um instrumento de acordo com o limite de erro dele, né? Então, para ser um instrumento padrão, não pode ser um instrumento um instrumento industrial, de classe B, né? Não dá. Tem que ser um instrumento com maior exatidão, né? Mas para usar para apenas uma indicação. Não, ele não precisa ser um instrumento de classe 1. Aí ele pode ser um instrumento de classe B, porque ele só vai fazer uma indicação, né? Ele vai fazer um controle, tá? Precisa ter uma exatidão melhor, 1%, ou seja, um instrumento industrial, tá? E você vai escolher também de acordo com o diâmetro, né? Então, você não vai colocar um manômetro de 40, 50 milímetros para você visualizar a pressão numa distância de 5 metros. Não dá. Você não consegue ver. Então, você vai ter que colocar um instrumento maior, 115, 160, 100 milímetros, né? E existem limitações também quanto à exatidão para esses instrumentos de diâmetros menores, né? E de exatidão, porque eles são menores e têm menos traços, né, no mostrador, ou seja, você não vai ter uma exatidão tão boa, né? E a questão de visualização mesmo, ou utilização em processos, né? Por tipo de pressão, né? Como eu disse, relativa diferencial absoluta, né? Então, basicamente, 99%, mais de 90% sempre é relativa, né? Então, você tem um pouquinho de diferencial aí. Tá? E absoluta, muitas poucas aplicações, tá? Algumas, mas muito poucas, tá? Mas tomem cuidado se você vê um azinho ali, tá? Isso já aconteceu muito. O pessoal vê, tem aquele A lá, fala, para que o que é? Não sabe, né? E cota um instrumento de pressão relativa, tá? Então, isso pode acontecer. Chegar lá, era absoluto, porque tem um Azinho ali. Ou você pode ver um G na frente, né? Bar G. G é de gravity, ou de gravidade, de atmosférica, ou seja, pressão relativa. Tá bom? É umas dicas aí que acontecem. E o produto tem que ser compatível com o meio a ser medido, né? Fluidos, gases, corrosivos, ou seja, você viu que nós temos as partes molhadas em latão, ou liga de cobre, ou inox, ou monel, ou rastelói. Então, tem que saber onde você está usando, tá? Ou se é um oxigênio, se é um cloro, se é uma amônia, tá? Então, são produtos que você tem que
saber para poder aplicar, se é um produto alimentício, farmacêutico, né? Então, sempre fiquem atentos a isso. E, como eu falei, a pressão de operação deve estar entre 30% e 70% da faixa total. Operação, tá? Características de manômetros de Bourdon, né? Então, como eu falei, o range de medição vai de 0,6 a 6 mil. Diâmetros de caixa é o que a gente tem maior variedade, desde 40 milímetros até 160. Partes molhadas, como eu já disse, liga de cobre, inox, monel, asteloy. Utilização em meios líquidos e gasosos. Conexões de roscas, normalmente 1/4 e meia, tá? Sempre a rosca depende do diâmetro, né? Então, manômetros menores, rosca de 1/4, manômetros maiores, meia. Conexões vertical, horizontal, tem clientes que pedem conexões, a gente fala lateral, né? Então a gente fala como um relógio, 3 horas, 9 horas, 12 horas podem ser feitas, tá? Temperaturas de operação, sempre está ligado com as partes molhadas, ou seja, quando é liga de cobre, você tem ele máximo 60 graus, tá? Eu esqueci de colocar aqui, mas o inox 100 graus com enchimento e 200 graus seco. Proteção de sobrepressão, 30% do valor da faixa de pico, mas para instrumentos industriais, instrumentos utilitários é 100% da faixa, isso está nas folhas de dados. A gente tem versões com segurança aumentada, ou seja, frente sólida, e as normas de fabricação. O padrão sempre a ABNT, tá? 14105, é a norma que rege aqui no Brasil. E também existem as normas europeias e a norma americana, a ASME e a EN. Isso para todos os manômetros, tá? Isso vai se repetir. Então, os manômetros utilitários que a gente fala são a linha que a gente fala IG1, ou Industrial Gauge 01. Você vê que todos eles começam com 1, né? Então, são os manômetros utilitários, 40, 50, 63 e 100 milímetros, tá? Usados para indicação, né? Não são tão usados para controle, são mais para indicação, tá? Então, não é possível fabricar no Brasil com contato elétrico, somente na Europa. Instrumentos voltados para grandes quantidades, então, nós limitamos a venda aí a quantidades, não quantidades unitárias, tá? Tem um item preferencial para distribuição, porque o custo dele é baixo e a gente não vende peças unitárias, né? Então, a venda unitária teria que ser feita através de distribuição. A gente tem as opções deles em caixa de plástico, aço carbono e aço inox. O padrão é aço carbono, tá? Inox só se você pedir, ABS também, tá? Mas o padrão sempre é aço carbono. Classe de exatidão é sempre a classe B, tá? Ou da NBR, ou seja, mais ou menos 2,5% do fundo de escala, tá? EN e ASME podem ser aplicáveis, desde compatíveis com a classe B. E a versão horizontal é 111/12, para painel, né? Pode ser 100 ou com flange com 3 furos, depois eu vou mostrar para vocês. E a versão 111/16 é só para painel, tá? Então ele sempre vai com garrinha, que é esse modelinho aqui. Esse é o 111/12 e esse 111/16. Estamos trabalhando também aí, a VICA faz parte do comitê da ABNT, que está fazendo a normalização da norma ISO 5121, ou seja, que é a norma para utilização de manômetros em reguladores de gases industriais e medicinais, tá? Isso existe, né? A gente tem uma concorrência meio desleal aí, mas tem essa norma e essa norma está sendo homologada aqui no Brasil, tá bom? Aplicações. Então, a gente tem, você vê esses manômetros em tudo que é lugar, né? Você vê na padaria, lá numa seladora a vácuo, no mercado, no açougue, você vai ver ela num compressor de pressão, você vai ver ela num regulador medicinal, ou quando você vai num hospital, numa sala de inalação, você vai ver um manômetro, você vai ver numa parte, um regulador industrial que faz solda oxacetilênica, você pode ver ele no seu dentista, numa bombinha de vácuo que aspira a secreção, aqui uma válvula de controle dentro de uma indústria, né? Uma linha pneumática aqui, então, N aplicações, né? Basicamente, mais utilizada hoje a VICA fornece mais para clientes OEM ou fabricantes de equipamento. Então, a reposição desse material, a VICA não quer fazer, não pode fazer, não consegue fazer unitariamente. Então, essa reposição deve ser feita através dos distribuidores, tá?
Então, a fabricação desse item aqui no Brasil são cerca de 90 mil peças mês, tá bom? Aí nós vamos para um segundo modelo, que é o manômetro da linha IG2, ou Industrial Gauge 2, são manômetros industriais versão com glicerina. Esses já são manômetros, assim, com uma... São mais resistentes, né? Podem ser o invólucro é um invólucro IP65, com enchimento de líquido, é um manômetro muito usado aí, que muitos de vocês já conhecem. A gente tem a versão 213,53063, que é o diâmetro de 63 na posição vertical e horizontal, e nós temos o modelo 113,53100, que é um manômetro de 100 milímetros, que a gente chama manômetro caixa baixa, né, que é somente inferior, tá? Que é uma linha industrial, tá? Então, também não é possível fabricar com contato elétrico, é uma linha também que a gente trabalha com uma linha de alta produção e menor custo. A versão de 63 ela é modular, então você pode comprar garras e flanges avulsas e fazer a montagem, tá? Quando o cliente quer, porque ele pode ser modular, tá? Você não precisa ter ele já com garra ou já com flange no estoque. Esses acessórios são vendidos separadamente, podem ser acoplados. Eles podem ser vendidos também sem enchimento. No catálogo eles estão sempre com enchimento, mas eles podem ser vendidos sem enchimento, tá? Eles não estão disponíveis nas versões de diâmetro 40, 50, 115, 160, tá? E o 100 sempre vertical, e ele não possui número de série, rastreabilidade, mas se necessário, a gente pode fazer para lotes, tá bom? Então, um manômetro muito versátil, também temos uma fabricação grande aqui no Brasil. E as aplicações, basicamente, muito utilizado nas unidades hidráulicas, né? Então, toda a parte hidráulica, ele pode ser fabricado até pressões de 1000 bar, tá? Então, um diferencial da Vica é que ele fabrica esse manômetro de 63 milímetros com altas pressões, 600, 700 e até 1000 bar. Tem um diferencial de preço, mas acredito que nós somos os únicos que conseguimos fazer aqui no Brasil esse instrumento com 1000 bar. Né? Então, unidades hidráulicas, refrigeração industrial, que você vê com painel para garra, equipamentos de combate a incêndio já seria um manômetro de 100 milímetros, né? Toda a linha agrícola, né? Pulverizadores, controle de solo, irrigação, essas empresas se utilizam desse produto, tá? Por ele ser hermético, poder ficar o tempo, né? Então, é um produto bem versátil. E aí nós temos a terceira linha de manômetros, né? A terceira não, é a terceira linha de manômetros, temos a quarta ainda, de fabricação nacional, que são os manômetros de processo, tá? Então, são todos os manômetros, se inicia com um, que a gente ainda tem com a versão em latão, que é o 212,54, com a versão de alta qualidade, né? Versão industrial, com alta exatidão, mas o carro-chefe realmente são os manômetros que a gente chama os manômetros petroquímicos ou manômetros de aço inox, que vão nos diâmetros de 63, 100 e 115 milímetros, tá? Ainda temos a versão aqui para aplicação offshore ou aplicação indústrias químicas e petroquímicas, que são um manômetro com caixa em fenol, tá? Frente sólida, tá? Então, como eu disse, são instrumentos que já dispõem de ajustes, recursos de ajuste e recalibração, podem ser fornecidos com ponteiro de arraste para indicação de máxima, nas versões de 100 e 115, ponteiros indicadores de set ou de set point, né? Podem ser fornecidos com a versão com contato elétrico, que a gente vai ver um pouquinho mais na frente, que é o PGS 23100, que já entra na linha PG2. Nós também temos à disposição versões com caixa em aço inox 316, tá? Para 100 e 115 milímetros. E também podemos ter ele na versão especial para sobrepressão até 1,6 da escala. Padrão é 1,3. Se quiser uma sobrepressão momentânea, tá, pessoal? Sempre que a gente fala de sobrepressão, a gente fala de sobrepressão momentânea. Então, ele tem aqui 110 bar, ele pode ter um pico de pressão de até 13 bar e voltar. E aí ele não vai danificar. Agora, se ele vier com 13 e ficar em 13, aí ele deforma, tá legal? Então, sobrepressão é sempre momentânea, tá?
Lembrem-se disso, tá? O manômetro não pode trabalhar com 10, 11 bar, que ele vai ficar lá para sempre. Ou seja, ele vai trabalhar, ele vai ficar. Só que quando ele voltar, ele não volta para o zero. Por quê? O bordão é como se fosse uma mola. E se ele ficar assim, ele tem uma deformação plástica. Ele não vai voltar para o zero. Por isso que vocês vão ver, quando vocês veem manômetros com o ponteiro fora do zero, pode ser que isso tenha acontecido. Aí nós vamos falar do manômetro de diafragma, tá? Eu mesmo, quando entrei na Vica, não conhecia esse manômetro. Como que é o manômetro de diafragma? Basicamente, parece um manômetro com selo, se você vê ele fechado, tá? Mas internamente ele não tem enchimento de líquido. Ele tem aqui o fluido pressão, ele tem o diafragma interno aqui, tá? E ele tem uma haste soldada na área central dele que é ligada diretamente ao mecanismo, ou seja, o deslocamento do bordão que eu falei para vocês lá, ele é feito aqui, ó, tá? Então, conforme entra a pressão, desloca-se o diafragma e desloca-se o ponteiro aqui, faz um movimento aqui, né? Axial e se torna um movimento circular aqui, tá ok? E aí, qual uma boa característica desse instrumento? De standard, ele tem uma característica de ter uma sobrepressão de até 5 vezes o valor da faixa dele, limitada a 40 bar, tá? Então, se você tem ele de 2 bar, ele resiste até 10 bar, por quê? Porque o diafragma encosta aqui. Então, ele encosta e tem uma proteção aqui mecânica, tá? E ele pode ser opcional 10 vezes, tá? Então, essa é uma característica dele. Outra característica, eu posso ter ele de 10 milibar e colocar um contato elétrico aqui. Por quê? Ele tem força suficiente pela transmissão do mecanismo de arrastar o contato elétrico, de arrastar um ponteiro de arraste. Ah, ele pode trabalhar com fluidos aqui a baixa pressão. Um capsular de 100 milibar, se você colocar fluido lá dentro, vai entrar o peso do fluido, vai influenciar na medição, porque é muito sensível. E aqui você pode trabalhar com fluidos, tá? Ah, você pode ter aqui rosca, você pode ter aqui flange aberta também, tá? É outra característica desse instrumento. Então, aqui você tem o diafragma, a haste de transmissão, mecanismo, ponteiro mostrador. Características. Ó, ele mede de 10 milibar, como eu te falei, até 40 bar. Ah, aqui ele tem sobrepressão 5 vezes? Não, o limite dele é 40 bar, tá? Então, ele tem aqui, você pode ter ele de 10 milibar, ele pode resistir até 50 milibar. Ele não vai resistir até 40, são 5 vezes a faixa, tá? Diâmetro da caixa de 100, 115 fabricado no Brasil, 160 importado. Partes molhadas, padrão é inox, 316. E pode ter materiais especiais. Líquidos ou gasosos, rosca ou flange, tá? Conexão é sempre vertical, não tem horizontal. Condições de temperaturas mesmas. Sob pressão, como eu falei, 5 vezes, e norma de fabricação, aqui a gente não fabrica ASME, só EN ou ABNT. Capsular, como eu disse, é uma cápsula. Imagine uma bolacha oca, tá? A pressão entra aqui, né? E faz o deslocamento. Essa cápsula, eu vou mostrar para vocês aqui numa fotinha, uma ilustração, como que faz. Aqui ela no estado normal, quando você tem a pressão, ela infla e desloca aqui um mecanismo, também um movimento aqui, né? Que você faz a transmissão através do mecanismo. E se você quiser vácuo, o que acontece? Ela vai puxar. Então, ela puxa para trás, tá? Por que que eu falei que não pode usar em líquido? Imagina o líquido entrando aqui, ele vai ficar onde? Aqui, ó. Ele não tem por onde sair. E o peso desse líquido, como ele trabalha com baixas pressões, é muito sensível, influencia aqui na medição, tá? Então, sempre que você vender um capsular, é sempre para gases ou ar limpo. Se o gás tiver condensação e formar líquido, ele também tem problema, tá? Então, tomem cuidado. Sempre gases ou ar limpo, ar que passa por filtros, que não tenha umidade, tá legal? Medição, você vê, 2,5 milibar, só que aqui no Brasil a gente fabrica a partir de 16 milibar ou 10 milibar, tá? 2,5 só no diâmetro de 160 importado. Até 0,6 ou 600 milibar, mas a gente fabrica de 600 milibar em Bourdon também. Aqui no Brasil a gente fabrica de 100, 115, reto angular. 160, 50 e 63 são importados, porque a venda é muito baixa, tá? Aqui, que vende mais é o de 100 ou 115, mais o de 100.
Pode ter liga de cobre ou aço inox. Sempre gases, roscas, horizontal e vertical. Temperatura de operação é limitada a 100, não chega a 200. Proteção contra sobrepressão, 100% da faixa, tá? E se for sobrepressão opcional, a gente precisa importar o sistema. ABNT ou EN são as normas. Vou correr um pouquinho, porque já está passando bem o tempo. E aqui os manômetros PG2 são de processo. O que é PG2? Tudo manômetro que é especial, ou seja, os capsulares, transição mecânica ou os manômetros com contato elétrico, tá? Ou com acessórios são montados aqui, tá? Então, são manômetros sempre especiais, tá? Não vou, aqui são as mesmas características da linha PG1 ou linha 2. Então, são os manômetros de baixa pressão, são a linha PG2. E aqui as características, diferenças, né? Cápsulas, diferença de faixa, temperatura, fluido. E o exemplo dos modelos lá, os numerais. Tá legal? Então, cada um você tem uma diferença. Então, você não consegue aplicar um manômetro de diafragma para 60 bar. Como você não pode aplicar um manômetro de Bourdon para 10 milibar. Tá? Então, isso é importante. Os tipos de montagem. Então, aqui a gente tem, você vai ver manômetro com flange frontal com furo, com anel triangular, você pode ter as garras de fixação, você pode ter um manômetro reto, com uma flange traseira para a superfície, pode ser reto, pode ser angular, tá? Pode ser vidro aqui, pode ser acrílico, pode ser policarbonato, né? Pode ser a caixa, como eu disse, caixa em aço inox, aço carbono ou ABS, tá? Então, são vários características, vários tipos de materiais que a gente pode usar aqui em montagens, tá? Um pouquinho do diferencial que eu falei para vocês, então é um cabo de guerra, né? Pressão 1 e pressão 2, você vê que todos os manômetros diferenciais têm duas conexões, tem um mais e um menos, ou seja, pressão positiva e pressão positiva, ou entrada e saída, ele vai medir sempre a diferença. É assim que funciona. Então, aqui é um corte de um modelo nosso, são 2 diafragmas, esse diafragma tem uma haste como transmissão mecânica, aqui dentro tem um fluido. Então, um joga para cá e outro joga para lá, e ele faz a diferença aqui no ponteiro. Pressão absoluta, para quem não conhece, você vê ó, onde o manômetro está, o ponteiro, ó. Por quê? Ele está medindo uma pressão, né? Ou seja, a pressão do ar, tá? Aqui, ó, acima de 100 milibar, por quê? Porque a pressão atmosférica é 1000. Tá? Então, ele está lá para cima. Aqui dentro, eu vou mostrar para vocês por que ele tem essa câmara aqui, né? Por causa disso, ele tem que ser, aqui a parte de cima tem que ser vacuado, tem que ter vácuo, por isso que o ponteiro está assim. Se você furar aqui, já era. Então, aqui ele tem vácuo total, e aí ele mede a pressão, ele faz uma compensação através do vácuo. E o ponteiro sempre está medindo uma pressão atmosférica. Tá legal? Muito difícil de fornecer esse instrumento aqui, poucas aplicações, tá? Mas a Vica tem somente importado, tá legal? Que o princípio de medição, tá? Então você tem a compensação com a câmara evacuada aqui. E aí nós temos alguns acessórios também, né? Então, como que aqui uma ilustração, né? Pô, você tem lá em cima, como é que ele vai ler com binóculo? Não dá, né? Então, existem alguns meios, né? Ou seja, você pode colocar um selo aqui ou uma extensão capilar, né? Jogar esse manômetro aqui para baixo, tá? Então, alguns artifícios aí que a gente tem, tá? Aplicações severas, né? Então, você tem muitas vezes você tem o instrumento exposto à vibração, pressão, pico de pressão, alta temperatura e sobrepressão, tá? Então, condições muito adversas, tá? Outro dia até postei no LinkedIn um cliente nosso que faz máquinas de alta pressão e mostrou lá um manômetro a 1.200 bar, ponteiro estável. Puta, até a gente chegar a essa característica demorou bastante, tá? Quebrou muito o manômetro e vibrou bastante ponteiro. Mas são características aí que a gente que a gente conseguiu resolver, tá? Para isso, a gente tem o quê? A gente tem acessórios, ou seja, protetor de sobrepressão, amortecedor de pulsação, válvulas, né? Tubo-sifão para vapor, para temperatura, suportes, né? Como eu disse, para capilar, para o manômetro, tá? Então, tudo isso a Vica tem disponível e pode ajudá-los, tá?
Um dos principais itens, né, que podem ajudar aí numa aplicação é o enchimento de líquido, tá? Então, para que você tem um enchimento de líquido, um manômetro com líquido, tem um concorrente que tem um mecanismo amortecido? Não, não é a mesma coisa que o enchimento de líquido, isso é comprovado, tá? Então, quais são as vantagens sempre? Você tem um amortecimento de vibrações e pulsações, não é só a pulsação da linha. A vibração, se você tiver a vibração, né, aquilo também, dentro do manômetro, tem partes móveis. Então, você consegue estabilizar o ponteiro e também proteger ele contra danos mecânicos e o desgaste, porque está movimentando ali internamente, tá? Você também tem uma vantagem quando você tem baixa temperatura e condensação, né, se você tem ele seco, se tiver ao tempo, e a gente pode oferecer para vocês os líquidos padrão standard é a glicerina, pode ter o silicone e tem alguns líquidos especiais também, para aplicações especiais, tá? Ou seja, para aplicação com oxigênio, você não pode usar uma glicerina ou um silicone, você tem que usar um halocarbono. Para aplicações em cabines de pintura, também você não pode usar um silicone nem uma glicerina. A glicerina você pode até usar, mas existem outros líquidos especiais, tá? Um acessório também muito simples que serve para você fazer amortecimento de principalmente pulsações é o parafuso restritor. Ou seja, você restringe a passagem do fluido, né? E você consegue minimizar os efeitos de pulsação, tá? Muito simples, muito barato esse artifício, tá? Então, você só faz restringe uma passagem, tá? Isso aí, inclusive, vocês podem ter eles avulsos e montados. Os manômetros de inox, Vica, todos eles saem já com uma rosquinha aqui, tá? Então, pode ter até, inclusive, avulso e você montar ele montar ele caso o cliente necessite, tá bom? Qual que é o problema, a desvantagem? A desvantagem é que, como você restringe a passagem, você pode entupir, tá? Então, se você tiver meios muito viscosos ou sólidos, você pode entupir aqui. Então, tem que tomar cuidado também. Amortecedor de pulsação, basicamente você restringe a passagem, mas você tem um parafuso ali que você pode regular. No restritor não, é um furo calibrado, tá? Aqui você consegue abrir ou fechar, então você já consegue usar produtos um pouco mais viscosos, tá? Então as vantagens dele é que também pico de pressão, golpe de ariete, né? Ele tem um parafuso de regulagem, a desvantagem sempre se você tem sólidos de suspensão ou meios muito viscosos. Você tem o tubo sifão, basicamente elementos de resfriamento, tá? Torre ou capilar. Então, o instrumento, ele tem um limite de temperatura. Acima de 20 graus, se ele trabalhar, ele tem um erro, um adicional de erro, sempre a cada 10 graus, tá? 0,1% você tem que somar de erro, tá? E, basicamente, você não pode trabalhar com ele em temperaturas acima aí do limite, tá? Então, você tem que ter o elemento de resfriamento sempre, tá? Protetor de sobrepressão, na verdade, você tem uma regulagem aqui, um parafuso de ajuste, e você consegue regular ele ao final de escala. Então, se a pressão ultrapassar, vai acionar essa mola aqui, vai travar, e você vai ficar com o manômetro em 100% da faixa, e ele só vai funcionar caso a pressão caia, tá bom? Instrumento que a gente mantém em pronta entrega também, esse acessório no estoque. Tem que determinar a faixa e ele tem que ser regulado com o instrumento, tá bom? Para você fazer essa regulagem fora da fábrica, você precisa ter uma bancada com uma bomba comparativa de pressão. E aí nós temos as válvulas, né? Então, as válvulas, a partir do ano que vem, a gente vai estar fabricando aqui no Brasil. Hoje a gente mantém estoque desses dois modelos. São válvulas para instrumentação, tipo agulha, uma via, duas vias, e nós vamos fabricar também as válvulas manifold aqui para manômetros diferenciais e transmissores diferenciais, tá? Hoje nós mantemos estoque, elas sempre em 316, tá? PN 400 bar, válvulas para instrumentação. Então, para que serve essa válvula? Essa válvula aqui, vamos lá. Essa você tem uma via somente com dreno, então você fecha, pode drenar e soltar o instrumento e fazer uma calibração fora, ou trocar esse instrumento caso ele quebrar, tá legal? Essa aqui você, duas vias, você pode fechar ela aqui, drenar, fechar,
fechar, e você pode, através desse furo, fechar aqui e já fazer a calibração desse instrumento na linha, tá? Então, você fecha aqui, você isola ele da linha, você faz o dreno, né? E depois você pode colocar um equipamento de teste aqui, abre aqui, só usa aqui, e aqui está isolado, tá bom? E também para trocar o instrumento, alguma coisa assim, tá? E as válvulas manifolds fazem a equalização da pressão diferencial. E aqui os contatos elétricos. Os contatos elétricos têm várias versões. Aqui eu coloquei uma versão aqui, ó, normalmente aberto, normalmente fechado, SPDT. Eles podem ser simples, apenas uma função, ou o contato abre, é como se fosse uma chave, né? Tá aqui, ó. O ponteiro subiu, o contato fecha, aciona um equipamento elétrico. Aqui o ponteiro, aqui ele abre, desculpa. Fechado, ele vai abrir e ele vai desligar, e o SPDT ele é reversível, né? Tanto para uma função ou outra. Ele pode ser simples ou pode ser duplo. NA-NA, NA-NF, NF-NA, tá? Ou NF-NF. E SPDT ele pode ser simples ou duplo, tá ok? Vantagem, funciona como um pressostat com indicação local. E você tem a regulagem do set point ou do alarme através aqui de uma chave, tá? Já o pressostato convencional, ele é cego, não tem indicação, e o ajuste é feito em bancada também, já sai de fábrica, ou você precisa ter uma bomba comparativa e uns equipamentos para fazer a regulagem. E aqui, como eu falei, né, Smart Sensing, né, aqui os lançamentos da Vica, né, o manômetro CPG 1200, manômetro digital, um novo manômetro, apenas importado, nós vamos ter estoque, pronta entrega, hoje a gente tem o CPG 1500. Vantagem do CPG 1200 vai ser um manômetro com custo menor, tá? Com quase todas as características do CPG 1500, tá? Eu acredito que vai ser um sucesso de vendas desse instrumento pelo valor, pelo preço. Já temos aqui instrumentos com sinais por radiofrequência, né? Então, futuro, né? Então, você não vai ter mais fios, né? Então, você vai ter o sinal aí via GSM ou LoRa, né? Que é um protocolo de comunicação, tá legal? Então, esse é o futuro aí da indústria de processos, né? O controle via inteligência das coisas, né? E aí, uma parte que vocês vão ter um treinamento onde todos os manômetros mecânicos podem ser acoplados com o selo diafragma. Para que serve o selo? Para separar o fluido do processo do instrumento. Ou seja, quando você trabalha com produtos viscosos, alta temperatura, sanitários, né, farmacêuticos, alimentícios, né? Então, mas isso só vou mostrar para vocês tipos de selo que nós fabricamos aqui e fora aqui, esses dois aqui são importados, esses nacionais. Mas isso vai ser uma parte de outro treinamento que a gente vai dar específico para aplicação de selos, tá legal? E aí, manômetros, por ser um instrumento que você viu que começou a ser montado em 1848, né? E está até hoje. Mas o IoT, transmissores vão substituir? Já substituíram bastante, mas o instrumento mecânico ele tem uma característica, ele não precisa de energia para funcionar. O que ele funciona como? Com a própria pressão. Então, se você não tiver energia, o instrumento eletrônico não vai funcionar, né? Ou se você não tem um sinal de internet, ele não vai ter um sinal. O instrumento mecânico vai estar lá medindo. Então, eu digo que o instrumento mecânico ele vai estar aí para sempre na indústria, tá legal? E todos os tipos de indústria se usa manômetros mecânicos, tá? Todos os tipos. Tá legal? Aqui algumas. Aqui sigam-nos nas redes sociais, tem muita coisa no YouTube, no Instagram, no LinkedIn, principalmente no YouTube, tá legal? E dúvidas, fico à disposição, temos 3 minutos para perguntas. Eu não sei se vocês colocaram alguma coisa no chat. Thalita, pode me ajudar? No chat ainda não tem nada. Não tem? Mas já tem alguém com a mãozinha levantada. Perguntas, podem falar. Vou abrir minha câmera aqui. Deu certinho o tempo, tem 2 minutinhos aí para perguntas. Quem não me conhece, sou o Jorge. Tudo bem? Perguntas podem passar, ou se não tiverem perguntas, esperamos aí mais um minutinho. Todo mundo manja de manômetro? Opa, então, espero que sim. Então, eu quero agradecer a todos pela presença, tá?
Thalita, tá aí, marketing@vica.com.br. Meu e-mail também é jorge.curgan@vica.com. Vocês podem me seguir no LinkedIn também. Estamos na semana que vem na feira, na FIEE, e temos nosso calendário de treinamentos aí até o final do ano, tá bom, pessoal? Agradeço a todos, tenham um bom dia, uma boa semana e bons negócios aí com os nossos manômetros, tá bom? Obrigado, tchau, tchau. Obrigado, Thalita. Tchau. Imagina, tchau, tchau.